Olá, tudo bem? Sou Gisele, terapeuta, e venho a partir de hoje trazer para você uma série sobre as feridas da nossa criança interior. Convido você a participar comigo em cada vídeo de profundas reflexões que vão nos levar muitas vezes ao âmago das dores que estamos carregando desde a mais tenra idade. Vamos buscar a um nível mais profundo, consciente e inconsciente, trazer essas feridas para que a gente possa ir acolhendo elas, tornando elas conscientes. Podemos acolhê-las e transformar essas sensações tão pesadas que muitas vezes carregamos do passado e que reverberam no nosso momento presente, dificultando também a nossa vida de adultos. Aguardo você em todos os vídeos. Beijo de luz. Olá, tudo bem? Sou Gisele, terapeuta, e hoje estou passando aqui para falar sobre os traumas da infância. Todos nós vivenciamos situações que ficaram guardados dentro de nós em 3 níveis específicos. Há um nível físico, quando sofremos agressões, há um nível emocional, quando tivemos as nossas emoções não validadas ou acolhidas, e é o nível psicológico, mental, que é quando guardamos dentro da nossa mente ideias em relação a nós mesmos. Vamos falar um pouco de cada um. Começando pelos traumas físicos, que são comumente mais conhecidos e vistos como graves, muito graves, aliás. Além das agressões físicas de agressão, espancamento, surras, temos também os abusos físicos. E ainda temos também crianças que são agredidas com objetos, tipo botuca de cigarro, tipo marcas no corpo. Essas agressões, elas atuam num nível tão profundo no sistema físico que ficam guardadas memórias celulares. Essas crianças acabam desenvolvendo uma profunda falta de confiança. Elas acabam não se envolvendo, tendo dificuldade em relacionamentos. Elas têm dificuldade até de serem elas mesmas. Tamanha é a dor que carrega a criança que é agredida fisicamente. Ela tem uma autoimagem muito negativa e muitas vezes se envolvem num sentimento de culpa muito grande, porque elas se sentem responsáveis por aquilo que acontece com elas. Muitas vezes da agressão física vem também a agressão verbal, que é acusar a criança de algo para ela apanhar ou de amedrontá-la, no caso das agressões e abusos sexuais, como uma forma da criança ficar quieta. E aí nós vamos perceber, você que convive com crianças, as crianças que sofrem esse tipo de agressão, elas têm dificuldade em se aproximar. Elas têm dificuldade em receber um abraço, em serem tocadas, porque o medo é muito forte e elas não sabem em quem confiar. Porque as agressões dessa ordem, física e sexual, muitas vezes vêm de pessoas próximas e conhecidas. Pessoas que infelizmente deveriam estar cuidando da criança e não trazendo essas situações traumáticas. Essa situação de trauma físico, a criança requer constante atenção, cuidado, acolhimento. O atendimento ou o tratamento vai atuar tanto no nível físico, para ir dessensibilizando essas memórias de dor e de repressão, de medo, como também ao nível emocional e psicológico, para que a criança passe a confiar e acreditar. Senão ela passa grande parte da vida adulta tão ferida nesse aspecto,
que é uma pessoa que pode vir a se isolar porque terá dificuldade em relacionamentos. Dos traumas, os emocionais também trazem características que abalam profundamente o ser em estado e desenvolvimento infantil e também é levado para o adulto que se torna, mais tarde, alguém que deveria estar convivendo uns com os outros. Nos traumas emocionais, nós vamos percebendo que a criança se sente errada. Ela é nutrida apenas com emoções negativas e repressões das suas emoções. Ela não tem validada como natural o expressar suas emoções, sejam a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e a rejeição, que é quando ela não gosta de algo. Para essas crianças, para esses tipos de trauma de infância, você deve reconhecer algumas frases. A criança que tem repressão de suas emoções, ela acaba ouvindo coisas assim: não pode chorar, engole o choro. Ela não pode expressar naquele momento a tristeza, sem julgamento do porquê ela está sentindo tristeza, sem desmerecer o aspecto a ser expressado. Essas crianças escutam também que é feio sentir raiva. E a raiva nada mais é do que uma expressão de reação. É muito melhor quando uma criança está passando por uma situação difícil que ela grite, expresse, lute contra, ela reaja, do que a criança ficar quieta e acabar se envolvendo em situações daquela outra ordem, das agressões ou abusos físicos. Então a raiva ela é uma energia de reação, é humano, é natural. Mas quando a gente diz para a criança que é feio, ela se vê errada em expressar essa reação. E às vezes se torna um adulto que tem dificuldade de se posicionar, porque tem medo de desagradar ou de ser visto como errado. Outra fala comum dos traumas emocionais vem da criança não ter permissão para sentir medo. E aí vamos lembrar que o medo também é uma condição natural de tudo que não conhecemos. O que não conhecemos não está registrado no nosso campo de memória como uma predisposição ou uma preparação para a gente vivenciar tal situação. Já se existe uma memória, o medo se torna mais leve e temos a coragem. Por exemplo, a criança andando de bicicleta, ela tem medo de cair. Mas depois de uma ou duas tentativas dos pais levando a criança até que o pai solte e o filho olha para trás e percebe que ele está pedalando sozinho, aí a criança supera o medo. Já existem medos em que tem na memória de dor ou de trauma. Medo de água, às vezes a criança vem de um parto difícil, ou ela tinha receio e alguém foi lá e jogou ela na água para ela aprender a nadar. Então tem situações que acabam sendo de uma ordem natural de medo e que acabam sendo gerados traumas dessas situações. E a criança não se sente validada na sua naturalidade de expressão, nas suas descobertas diante das situações e do mundo. Outra frase comum para quando temos os traumas emocionais de repressão tem a ver com a criança querer expressar a sua alegria, dançando, falando, desenhando, sonhando, imaginando. E aí vem alguém que diz: ai, que boba que você é, isso nem existe. Ai, que boba, você não sabe nada, você é uma criança, a vida não é assim, a vida é dura. Então, você reprime a expressão de criatividade, de realmente ter esse doce lúdico da criança, que é imaginar e sonhar que tudo é possível. Depois se torna um adulto que tem dificuldade em realizar os próprios sonhos, porque foi desacreditado na infância. E aí, a última expressão emocional que tem a ver com a rejeição
é colocar e submeter a criança em tem que fazer, tem que comer, mesmo que você não goste, tem que beijar aquela pessoa mesmo que ela não curta, tem que conviver, tem que compartilhar o seu brinquedo preferido. E faz com que a criança não se sinta assistida na sua vontade, ou na sua preferência, ou na sua necessidade, fazendo com que ela acabe se tornando uma pessoa que vai ter dificuldade em expressar o que sente. Às vezes vai ser uma pessoa que vai ser muito quieta, isolada. Às vezes vai ser uma pessoa que vai reprimir tanto as suas emoções e vai acabar em relacionamentos tóxicos, com dependência emocional, porque ela vai estar sempre esperando que alguém valide aquilo que ela sente ou faz. Valide para ter essa aceitação e esse reconhecimento que não foi sentido nessa importante fase. Ressaltando sobre essa importante fase, dos 0 aos 7 anos, nós temos até capacidade cognitiva racional. A criança pode pensar, pode aprender, ela tem todo esse movimento do seu corpo físico saudável, uma mente saudável. E esses traumas agridem e ficam registrados ao nível físico, emocional, suas expressões, mas não há entendimento racional. Não há. Quando adulto, às vezes entende. Ah, eu tenho medo de entrar na água porque a mãe me contou que o meu parto foi difícil, que eu quase morri. Ou, eu lembro que eu não gosto de molho com cebola porque me obrigavam a comer quando eu era criança. Então, algumas coisas, a nossa mente racional, ela vai nos dando tipo uma justificativa. Mas as impressões emocionais guardadas e registradas no nível biológico, não. Elas não se curam apenas através do entendimento. É necessário um trabalho de ressignificação. Vamos falar da nossa última parte, dos traumas psicológicos. Então a criança, ela tem capacidade racional, mas ela não tem entendimento. Então ela não separa aquilo como certo ou errado, ela apenas acredita que é aquilo, que é aquela realidade, que o que é dito para ela é real. E aí nos traumas psicológicos nós vamos ver o que hoje chamamos de assédios morais, que é quando a criança é falada de um jeito negativo, quando ela é comparada, quando ela é desmerecida, quando ela é criticada. Essa situação em que para ela agradar os outros, ela tem que se revestir de ser o que o outro espera, né? A criança assim, às vezes ela é menina e ela quer vestir bermuda e camiseta. Mas lá naquela época em que ela era criança, ela tinha que vestir um vestido todo engomadinho e ela não podia brincar, porque ela não podia se sujar. E aí se ela saía dessa coisa engomadinha e sujava uma coisinha, era dito que ela era relaxada, que ela era imprestável, que ela não cuidava de nada. Então é assim que fica, de uma coisa tão simples, tão pequena como uma vestimenta, a criança ela é literalmente agredida a um nível muito mais profundo, que é o psicológico. Todos esses traumas ficam guardados na infância e seguem na nossa vida adulta até a longevidade. Por isso nunca é tarde para a gente buscar ajuda. Nunca é tarde para a gente ressignificar essas crenças, essas memórias e essas impressões registradas dentro de nós. A criança que sofre trauma psicológico, ela muitas vezes é colocada também em situações em que ela tem que escolher. Quando ela está diante de alguém que diz que ela tem que escolher entre o pai e a mãe, quem está mais certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim. A criança que sofre trauma psicológico, ela escuta que ela é um peso, que se trabalha para sustentá-la, que o pai ou a mãe não vem vê-la porque não gosta dela, porque ela é mal comportada.
As chantagens emocionais também estão aqui. Como se a criança não se comportar, o saco do velho vem pegar, ou o Papai Noel não traz presente. E a criança não tem distinção do que é certo ou errado, comportamento ou mau comportamento. E aí ela acaba se ajustando àquilo que espera dela. E nem sempre o que se espera dela é ela. Mas ela acredita ser muito errada quando ela não cumpre. Então, a dependência nos relacionamentos, nessas características de traumas psicológicos, é ainda mais profundo. Porque aí não é só a dependência emocional no caso dos traumas emocionais, mas também tem uma dependência que pode gerar relacionamentos tóxicos e agressivos. E agressividade e abuso de toda a ordem, como eu já falei, seja físico, seja emocional ou seja mental. Há uma agressão interna. Na criança que sofre trauma psicológico existe uma anulação muito forte. Existe um não conseguir cuidar de si mesma porque não acredita em si mesma. Ela acaba sempre se colocando com menor valor. Ela se desvaloriza diante de si mesma, diante da vida, diante das relações. E aí, para finalizar esse vídeo, quero lembrar que como é importante esse processo terapêutico que nos leve ao autoconhecimento e nos ajude a tanto resgatar essas memórias, por mais dolorosas que elas sejam, e como eu disse, não importa a idade, esse processo pode ser realizado tanto em jovens em estado infantil, como em adolescentes, adultos e na longevidade, daqueles que já passaram dos 60 ou mais. E resgatar essas situações faz com que a gente traga isso para um nível consciente de uma forma em que a gente acolha e possa também ressignificar. Que quer dizer dar outro significado, para que esse significado traumático seja dissolvido e a gente possa trabalhar com essa pessoa tudo o que for necessário para que ela tenha consciência de si mesma e abrace a própria vida de uma forma mais leve, mais profunda e também mais elevada. Esvaziar emoções negativas e trazer essa mente, essas ideias em relação à sua história e a si mesmo, de uma forma a criar novos padrões e crenças, as construtivas, não mais as destrutivas e difíceis. E elaborar sentimentos de um jeito onde a pessoa possa se compreender e não mais se culpar, se anular, se machucar, se desvalorizar. Então é necessário olhar para os nossos traumas de infância, porque eles prevalecem em toda a linha de tempo da vida, da criança, do jovem, do adulto e do longevo, que temos aí cada vez mais adeptos da longevidade. E eu costumo dizer, é porque ainda há tempo de também se curar-se, não importa a idade em que estejamos. Por hoje é isso. Beijo de luz. Namastê. Gratidão.